Nos laboratórios de ensino aqui do IFSC-USP, existe muita ciência, pesquisa, desenvolvimento e o próprio ensino. Ao meu lado está o professor Dr. Francisco Eduardo Coutinho Guimarães. E ele, como professor aqui do IFSC, trabalha muito, ensina muito dentro desse laboratório. O que a gente está podendo vivenciar agora é um equipamento novo que foi instalado aqui, ou seja, não tão novo assim, mas bem equipado, né? Que ele coloca à disposição dos alunos para poder ensinar o efeito Zeeman. Ele vai ensinar um pouquinho e vai explicar um pouquinho o que é tudo isso. Professor, o que vem a ser isso e como ele pode ser aplicado no ensino? Primeiramente, esse aqui é um dos laboratórios de ensino. Aqui a gente tem uma sala pequena e a gente tem 30 salas com equipamentos diversos. E os alunos ficam aqui 2, 3 semanas em cada sala, passam por essas salas por 2 ou 3 semanas, e aqui eles desenvolvem experimentos, e muitas vezes experimentos como esse, que é do efeito Zeeman, que a gente usa equipamentos ultramodernos e que os alunos têm a oportunidade de trabalhar com equipamentos que vão ser empregados na pesquisa, no dia a dia, em que a gente faça os nossos trabalhos aqui na universidade. É importante salientar que uma estrutura como essa, assim, de 30 salinhas, todas equipadas como essa que vocês estão vendo aqui, é muito difícil encontrar uma infraestrutura de ensino em qualquer outro laboratório, em qualquer outra instituição fora do país, quer dizer, no exterior. É muito difícil você encontrar equipamentos dedicados ao ensino e que de tão alta qualidade. Eu acredito que essa infraestrutura é única no mundo. É lógico que isso tem uma história, né? Muitas pessoas passaram por esses laboratórios, deram a contribuição aqui, mas ao longo de 40, 50 anos, mas essa infraestrutura que foi criada, na minha opinião, a gente viaja para o exterior, a gente não encontra uma infraestrutura e uma filosofia em que os alunos trabalham, tenha a oportunidade de realizar experimentos básicos de física em alta qualidade, certo? Em alta qualidade. Nesse caso em questão, o equipamento é esse aqui. Se nós fôssemos entender um equipamento como esse, lógico, ele tem aqui um efeito óptico, parece que tudo isso aqui trabalha com ótica, com laser, mas o professor vai explicar melhor. Professor, como que é o funcionamento desse equipamento, o que se mede aqui, o que se ensina? Esse aqui é um equipamento que a gente testa as leis da física e as leis da mecânica quântica. Basicamente, a gente estuda os estados energéticos de gases. Eu tenho uma lâmpada de gás, a gente passa uma corrente elétrica nesse gás, esse gás emite luz, e a gente analisa através de um espectrômetro, que vocês estão vendo aqui, é um espectrômetro de altíssima resolução, e que a gente consegue analisar os estados energéticos, a estrutura quântica desses átomos que formam esse gás, aqui no caso, uma lâmpada de mercúrio, e a gente está vendo as linhas espectrais que esses átomos emitem, e, além disso, a gente aplica um campo magnético, isso aqui é um magneto, a gente aplica um campo magnético nesses átomos, e os níveis energéticos desses átomos eles deslocam, eles se abrem. E a gente consegue ver essa abertura e tirar constantes fundamentais relacionadas à estrutura quântica, atômica, que esse sistema, esses gases, esses átomos, eles têm, né, assim. Então, a gente demonstra que a mecânica quântica é em sua essência, certo? E a gente sabe que a matéria é toda quântica, né? Assim, a matéria ela possui uma estrutura que é regida pelas leis da mecânica quântica.
No caso dos cientistas famosos que mundo afora, que a gente ouve, conta as histórias, as descobertas, as inovações, quem foi aqueles que primeiramente mexeram com a mecânica quântica, entenderam ou procuraram pesquisar? Então, a mecânica quântica ela vai fazer agora, daqui a um ano, em 2025, 100 anos, né, que se lançou a primeira teoria quântica. Mas, antes disso, os pesquisadores já notavam que a matéria, né, os átomos, eles tinham uma estrutura que eles não conseguiam explicar. Então, esses experimentos prévios da mecânica quântica, que foram fundamentais, um exemplo é o Bohr, é um dinamarquês, né, assim, que fez a primeira teoria de um sistema atômico. Ele fez o primeiro modelo assim, em que ele incluiu propriedades quânticas ao mundo atômico, certo? Então, foi o primeiro e que foi testado exatamente por esses experimentos. Assim, a gente fazia espectroscopia de gases, isso eles faziam muito bem, mas a estrutura de linhas de emissões desses átomos não era até então explicada. E ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria que colocava elementos que a gente podia chamar de que são elementos prévios que mostravam que esses átomos, os elétrons em torno do núcleo, eles eram descritos basicamente, eles tinham que ser descritos por uma onda. Quando a gente incorpora, a gente veste os elétrons de uma estrutura ondulatória, quer dizer, a gente trata os elétrons como se fossem ondas, aí, instantaneamente, o mundo quântico ele aparece. Foi isso que o Bohr fez. Bohr, basicamente, ele colocou uma casaca nessa partícula, que antes era achado que os elétrons eram uma partícula com carga, mas ele ainda tinha que ser revestido com um casaco, que é uma estrutura ondulatória. E essa mecânica ondulatória que é realmente a mecânica quântica. Sem isso, a gente cai no mundo clássico. A gente tinha que incorporar um elemento a mais, que é o aspecto ondulatório da matéria. As partículas todas, seja ela qual for, ela é descrita, elas possuem uma vestimenta ondulatória. Assim, se lembrando de uma roupa, ela carrega consigo aspectos ondulatórios, mesmo que fossem massas, assim, massa com carga, mas, além disso, a hora que você coloca a onda, aí aparece o mundo quântico. Assim, é uma coisa fabulosa, que esse é o nosso mundo físico, certo? É a nossa realidade física. A partir de então, a realidade física mudou de uma física clássica, de uma física regida pela mecânica quântica. À medida que você me explica, vem lá novos questionamentos, né? No caso, quando a gente fala de condensação de Bose e Einstein, o que significa isso? Houve mais um avanço a partir daí? De que forma? Então, todo esse mundo de partículas, né, as partículas que formam átomos, que formam o núcleo, essas partículas todas são regidas por leis básicas. Por exemplo, o elétron, quando a gente incorpora também, como se fosse uma camisa, quando a gente incorpora ele um elemento a mais, além da função de onda, a gente coloca um elemento que ele tem a gente chama de spin. Esse spin é como se fosse uma bola girando, mas isso é só uma analogia clássica. Essa analogia não cabe no mundo quântico, mas a gente vê que o elétron ele tem uma informação a mais, além da carga, da massa e da estrutura ondulatória, ele carrega consigo um vetorzinho que diz que ele tem uma propriedade magnética.
é uma propriedade magnética. E esse spin é que vai dar a natureza, se ele é como ele vai se comportar, certo? Então, é aí que aparecem os fenômenos que a gente trata de condensação de Bose-Einstein, quando, nesse caso, a gente trata partículas com spin inteiro. É uma denominação, mas assim, o elétron tem, entre aspas, spin meio, é uma grandeza quântica. E quando a gente trata partículas que têm essa grandeza quântica inteira, eles são chamados de bósons. E essas partículas têm comportamentos distintos e são descritos por leis distintas, e que gerando uma infinidade de fenômenos que a gente não faz ideia, mas é essa diversidade de fenômenos, de partículas, que gera esse mundo e que dá esse caráter, essa realidade física que a gente vive. Certo? A gente não percebe isso em primeira mão com os nossos sentidos, mas quando a gente aplica, usa equipamentos, equipamentos como esse aqui que está nesse laboratório, a gente percebe uma realidade, essa realidade quântica que forma todo esse universo que a gente vive. A gente usa terminologias, pelo menos aqui eu ouço muitas vezes vocês conversando, os pesquisadores aqui do grupo conversando, sobre física quântica. Ela tem muito a ver com tudo isso, com essa direção a qual o professor está explicando? A física quântica, ela governa o mundo atômico, o mundo das moléculas, de corpos pequenos, de partículas pequenas. Ela governa as propriedades deles. E essas propriedades, formando uma estrutura maior, essa estrutura maior carrega consigo essas propriedades. Então, a gente pode falar que o nosso corpo é formado de moléculas, por átomos, que têm essas propriedades, certo? Mas elas estão revestidas por um corpo humano. E essas propriedades não ficam bem claras, mas quando a gente vê o Sol no fim da tarde, a cor é aquela cor avermelhada, ou no meio da manhã o céu azul, isso reflete exatamente as propriedades atômicas do dessas partículas, né, que são os átomos, as moléculas que compõem o ar, elas que dão esse caráter de cor. Se o céu azul, o céu avermelhado no final da tarde. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está vendo também uma espectroscopia, uma propriedade daquele sistema atômico que forma os gases, ou de moléculas que formam os gases, que dão esse caráter no final da tarde. Uma cor. Basicamente, essa cor vem do Sol, mas essas moléculas elas filtram a cor do Sol no final da tarde, ou de dia, olha para o céu azul, elas estão tendo outra propriedade, que é a interação da luz com aqueles gases que formam a nossa atmosfera. Aqui é a mesma coisa, a gente aplica luz para estudar também as propriedades da matéria. A gente tenta inferir. É o que a gente faz aqui. A gente, vendo os espectros, as linhas de emissão dos gases, a gente consegue inferir a estrutura quântica daquele sistema. Isso é muito bom. Para quem estuda isso, é uma coisa fabulosa. E quando os estudantes eles passam por um laboratório deles, eu acredito que eles saem daqui outras. A formação dele fica mais completa. Tão completa é que o estudante sai daqui sabendo, entendendo princípios básicos e fundamentais, onde o professor muitas vezes vai explicar e ampliar em sala de aula. Isso tudo é o Instituto de Física de São Carlos, da USP. Uma excelência em qualidade, como o professor mesmo disse, poucos no mundo têm laboratórios dessa grandeza para se ensinar.
Professor, mas à medida que o professor vai passando pelos laboratórios, novos princípios, ensinamentos, matérias são ensinados. E toda essa dinâmica, onde que chega com tudo isso? Então, aqui a gente está preocupado com a formação básica dos alunos. Eles aprendem a teoria, vêm aqui e comprovam a teoria no laboratório. Mas aqui na universidade, a gente trabalha com ensino, é importante formar as pessoas muito bem, formar estudantes de alto nível, mas também a gente tem uma estrutura de pesquisa, né, uma estrutura de pesquisa que é muito forte também. Então, aqui na universidade, além de dedicar ao ensino, a gente dedica uma parte do nosso tempo à pesquisa. E, na pesquisa, esses estudantes que querem seguir na carreira de ciência, esses estudantes têm a oportunidade de serem formados num programa de pós-graduação, e eles podem fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado, e também serem formados num processo de pós-graduação, que também é de excelência aqui na universidade. Então, eles vão ser formados em coisas específicas, mas em temas específicos, mas que eles vão empregar tudo que eles aprendem aqui nesses laboratórios em etapas posteriores, eles vão aplicar isso na pesquisa para estudar, por exemplo, o tratamento do câncer, como que as moléculas interagem uma com a outra, formando agregados moleculares. Isso é muito importante hoje, é um tema importante. E assim por diante. Assim, eles têm um campo vasto que eles podem aplicar o que eles aprenderam aqui depois e ser um grande cientista. Né? Assim, é uma grande oportunidade de ser também um grande cientista. Da graduação à pós-graduação, onde a pesquisa entra fortemente, e daí nasce o princípio da inovação e da melhoria de um país, que precisa crescer, se desenvolver, melhorando a qualidade de vida nossa, da nossa família e de todos, né? Como um todo. Professor, é dessa forma mesmo? Começa assim? E finaliza assim. Por exemplo, se a gente forma um grande médico que vai tratar dos seus filhos, é formado na universidade, né? Ele é formado na universidade, e ele vai ser capaz de cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais, cuidar de você mesmo. Sabe assim, isso graças à estrutura que a gente tem dentro da universidade. A gente tem que reconhecer que a universidade tem um papel fundamental. É o médico que vai cuidar da população, que está bem formado, isso é muito importante. É o engenheiro que vai construir um edifício, uma ponte. Então, todos eles passam por essa formação básica, talvez por uma pós-graduação, e vão ser aquelas pessoas que vão estar aptas, né, aptas a construir um país melhor, cuidar da população de forma, né, melhor, utilizar equipamentos, por exemplo, de ressonância. São eles que vão utilizar, analisar uma imagem de ressonância do corpo humano e dizer se aquela pessoa tem alguma doença e tratar, né, melhor aquela pessoa. Então, a universidade tem esse papel fundamental que a população tem que reconhecer esse papel. É fundamental a população reconhecer que o que a gente faz aqui na universidade é exatamente formar aquelas pessoas que vão ser as pessoas que vão cuidar do nosso país, que vão fazer o país crescer, cuidar das pessoas,
alimentar as pessoas, né? Quantas pessoas são formadas na universidade, agrônomos, né, altamente capazes, que aumenta a produtividade de uma cana-de-açúcar, a produtividade de um campo de soja, que essa soja vai ser exportada para o mundo todo. E isso tudo foi formado, ele aprendeu dentro da infraestrutura da universidade. Então, isso é muito importante, que a gente reconhece, que a gente dê esse feedback da população, que eles reconheçam a importância do que é feito aqui dentro. Né? Assim, isso é muito importante. E o trabalho que todos fazem para que esse país melhore. Né? E é assim mesmo, com o esforço de pessoas como o professor Francisco, somados a todo o colegiado de pesquisadores e professores da Universidade de São Paulo, somado àqueles que acreditam que ciência, tecnologia e inovação é a mola propulsora para o desenvolvimento da humanidade, da sociedade, de um bem maior. É assim mesmo que se funciona aqui. Venha conhecer a USP, venha conhecer o Instituto de Física da USP de São Carlos, um lugar de excelência. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!